Bom dia, meu povo, tudo bem? Hoje estou aqui na expectativa desse eclipse solar que a gente vai ter em Libra. Muito feliz, acordei muito feliz, muito animada, não me perguntem por quê, mas resolvi abrir um jogo aqui pra gente e que já começou assim muito bonito e vamos ver o que essa leitura vai trazer, tá bom? A carta de cabeça desse jogo, pelo menos para o dia de hoje, é a carta do espelho. É a carta número 4, é a carta que fala do imperador, é a carta do imperador, né? E olha que bonito isso. Eu coloquei esse vídeo aqui, que foi o que apareceu primeiro para mim no YouTube. Eu sigo muito essa intuição do que vem logo de cara ali. E é um espelho, né? É um espelho meio uma bola de cristal dentro. Que coisa mais linda. Porque é isso que fala essa carta. Ela fala para tratar o nosso corpo como o palácio que ele merece. E às vezes pode ser muito difícil para a gente tratar a nós mesmos muito bem. No dia de hoje, inclusive, pode ser um pouco difícil que as pessoas tirem um tempo para entrar em contato com toda essa energia transformadora de eclipse, ou que, por exemplo, elas se permitam desacelerar e descansar um pouco, pegar mais leve, tendo em vista que tantas energias e tanta transformação está acontecendo no nosso inconsciente, e isso cansa a gente fisicamente, tá? Então, tratar o nosso corpo como um palácio é assumir essa postura de imperador, de governar o próprio destino, a própria vida, as próprias decisões, se prezando à altura do que se vê, do que se reconhece. E é por isso que a gente tem um espelho. Quando a gente reconhece essa divindade ou esse ser especial que a gente se trata da forma justa, da forma boa que a gente merece, e aí o mundo inteiro espelha isso e resplandece isso pra gente de uma certa forma. Ambas as figuras, ó, tem borboletas ali, tem passarinhos aqui. O que isso quer dizer? Que é o universo apoiando a gente. Da mesma forma que a gente se apoia, o universo também vai nos apoiar. Então, tendo isso em vista, vamos abrir aqui o nosso jogo, que no fundo do deck já mostra pra gente sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre uma mudança e um 7 de espadas. Uma mudança de pensamento autossabotador. Do pensamento, o 7 de espadas é aquele sentimento de quem te rouba, ou pode ser associado também ao arquétipo da raposa. Então, ele tem um tom de ser traiçoeiro, sabe? A imagem do 7 de espadas é alguém pegando as espadas e fugindo no tarô tradicional. Mas esse oráculo, como ele já traz uma mensagem pré-interpretada, assim, ele fala isso, ele pede para que a gente mude diante de uma situação que a gente já sabe que condiz mais com a gente, diante de uma situação que já mostrou o que tem que ser. Então, não fazer diferente, ele pede também para a gente fazer diferente. E eu vou ler rapidinho aqui para que vocês realmente peguem na íntegra, tá? Há uma grande mudança de vida sobre a qual você vem pensando já há algum tempo. Esse é o sinal de que você precisava para acreditar nos seus instintos e dar o salto. Quer você esteja pensando em cortar o cabelo ou encontrar um trabalho que seja mais adequado, faça isso e faça isso com confiança. E fazer isso com confiança é se tratar de uma maneira justa. Justa. Vamos ler as cartas aqui, porque a mensagem já está vindo muito forte, né? A primeira carta que a gente abre ali em cima é a carta da justiça. Da justiça não, da bruxa. Essa não é a carta da justiça. Mas é a carta que fala que a gente, nesse contexto, né, a gente precisa honrar os nossos recursos, o que a gente tem guardado dentro, né?
honrando o que a gente tem dentro, que a gente tem de habilidade, o que a gente tem de conhecimento, o que a gente tem de possibilidade interna, é isso que vai trazer justiça pra gente. Não adianta a gente ficar esperando que as pessoas tragam pra gente isso. A forma imperador de fazer justiça na própria vida é reconhecer as próprias habilidades, ao espelho ali, e procurar viver de acordo com isso, com toda a humildade do mundo, com toda a parcimônia do mundo, a compreensão, o respeito em relação às outras pessoas, mas principalmente tendo respeito a você mesmo, sendo a sua própria prioridade. Tem que ser sua prioridade honrar os seus talentos, porque senão você vai viver uma vida injusta e uma vida onde as trocas são desequilibradas. E é isso que está eclipsando hoje nesse eclipse. Libra são trocas. Então, as relações que a forma que a gente se relaciona permite que a gente honre os nossos atributos e seja a nossa própria prioridade, ou a gente está sempre numa dinâmica de relações em que a gente honra mais o outro e não se prioriza exatamente porque a gente não reconhece os atributos que a gente tem. Então, essas duas cartas de início, da gente fazer justiça se priorizando porque a gente conhece as ferramentas que a gente tem para empreender nessa vida, nessa mudança, ela vem também a partir da compreensão de que é uma mudança de ciclo, que é um fim de uma forma de ser, né? E o início de uma outra forma. Começar a se priorizar é uma mudança, ainda não é o mínimo que a gente tem que fazer, tá? Faz parte do meio do processo para que a gente realmente reconte a nossa história, para que a gente possa transformar aquilo que a gente tem, de uma certa forma, algum remorso, alguma história mal contada que ficou para trás. Então, essa é uma forma de... É o primeiro passo, eu diria, né? A gente se reconhecer, saber do que a gente é capaz, se priorizar a partir disso, é um trânsito, é uma transferência não, mas é uma transformação para que a gente possa também transformar a nossa história. É um processo, vamos dizer assim, né? Não é o objetivo final. Esse é o mínimo. E aí, a sequência do jogo aqui traz aspectos bem interessantes também, que a partir desse convite para se conhecer, para estar com você mesmo, né? Para não estar esperando nada de fora, mas se convidando para se conhecer, é que a gente consegue ter uma noção dos nossos sonhos, ter uma noção das nossas vidas anteriores e daquilo que a gente traz dentro da gente, que é muito importante para o projeto de vida que a gente vai ter dentro dessas mudanças ou dentro desse futuro, né? Muitas vezes a gente está vindo de uma situação de tempestade, de conflito, de luta, e não está se dando conta de que isso já passou. E que a gente está chegando num momento onde a tempestade já passou, onde a gente precisa agora assentar, acalmar e entender que a gente não precisa mais fazer nada pelos outros como prioridade total. Às vezes, quando eu falo sobre isso, me soa como se fosse um privilégio a gente poder escolher, mas não é um privilégio a escolha. A gente se bota em situações mentais de que a gente não tem escolha, e isso é uma forma da gente se vitimizar, da gente continuar na tempestade. Mas a verdade é que a tempestade já passou. Você pode fazer essa escolha de optar por você mesmo gradualmente, né? Porque somos todos poeiras do universo, nós somos seres, cada um com a sua individualidade aqui, e a gente já tem bastante a compreensão
do que é meu e do que é do outro. Então, a gente, nesse momento, principalmente das relações, desse eclipse, a gente precisa deixar que o outro faça a parte dele e que a gente se contenha, que a gente se circunde na nossa. Porque fazer pelos outros também é uma forma de dizer para eles que eles não são capazes. Então, quando a gente foca na gente, a partir desse próprio exemplo de gerar toda esse autoconhecimento, essa transformação interna, às vezes é suficiente para que se espalhe pelo universo essa vibração de autenticidade, de escolha, de amor incondicional, e às vezes é só isso que as pessoas estão precisando. Elas precisam passar pelos processos delas, no tempo delas, fazendo as reflexões delas. E o nosso exemplo só da gente estar fazendo a nossa autenticidade correr no mundo com honra, com firmeza, com reconhecimento, o nosso reconhecimento é suficiente para influenciar as pessoas a fazerem o mesmo por elas. E olha que bacana essa sequência. Espera aí que eu virei o oráculo. Então, quando a gente se afasta de situações ruins, situações tóxicas, e começa a celebrar a si mesmo, o que já conquistou, o que você tem transbordando de sobra aí, e sendo sincero com você mesmo, sincero com aquilo que você acredita, com o que você viveu, com o que você sente, né? Só de você ser sincero com o que você está sentindo, você já reverbera para as pessoas, né? Ou para si mesmo esse controle da sua vida. Você assume o controle da sua vida. E essa é uma mensagem muito importante agora nessa virada de era, né? A gente vai sair de peixes, entrar em aquário. A gente já está vivendo essas energias em que a libertação de cada pessoa dos padrões tóxicos, ela é suficiente para inspirar os outros. Porque as pessoas aprendem pelo exemplo, pelo que você está fazendo, não pelo que você está falando, né? E como a gente tem muita informação hoje, às vezes falar muito sobre a coisa não faz efeito, porque as pessoas estão sobrecarregadas. Mas se elas veem você fazendo, optando, e veem a mudança que isso causa no seu estado, principalmente, no seu estado pessoal, é suficiente, gente. Não precisa assistir palestra, não precisa fazer curso. As pessoas se inspiram muito pelo que elas sentem, né? E o que elas sentem através do que a gente é, do que a gente manifesta pessoalmente, é um espelho, de novo. O que elas sentem é o que a gente traz de dentro para fora. E isso transforma o nosso mundo ao redor. E transforma o mundo delas também. Por isso que é tão importante que a gente opte, a gente troque as situações tóxicas por situações amorosas. Por situações onde a gente se agrade, onde a gente esteja rodeado de amor. É disso que as pessoas estão precisando, né? E a gente sabe disso porque a gente vem de uma longa história de tentativas e erros, ou de muito sofrimento e sacrifício, como foi a Era de Peixes. E a gente tem experiência suficiente para saber se defender, para saber se curar, para saber o que nos cura. E principalmente essa sequência foi muito foda aqui agora, viu? Desculpa pela palavra, mas a gente tem experiência suficiente para pegar o nosso fogo interno e botar fogo em todas as crenças do mundo, as crenças mais estruturais que estão enraizadas no inconsciente coletivo. A gente tem que botar fogo nisso e reescrever a nossa história quanto pessoa e quanto humanidade. A gente tem, ó, essa sequência está falando que quando a gente se rodeia de amor, também, a gente começa a acessar os nossos aprendizados antigos, as lições que a gente teve, a gente não age mais por sobrevivência, então a gente tem como ter sabedoria para trazer as experiências antigas para o momento presente, para que a gente se defenda de repetir ciclos enraizados ou que estão no inconsciente coletivo, mas que não fazem mais sentido, que não são pertinentes
a essa era, por exemplo, né? E a gente tem que fazer isso, gente, por nós e pelos outros. Fazer isso, sair desse congelamento, dessa vida triste, dessa existência sem sentido, dessa existência que é uma projeção eterna da expectativa do outro. A gente tem que fazer isso por nós, porque a gente já passou por muita coisa, por esse período de estar congelado, sem vida, né? O congelamento é essa falta de vida, é a depressão, por exemplo, que tanto cresce na nossa sociedade atual, né? Fazer isso é perdoar, fazer isso perdoando o que passou, perdoando a forma que a gente viveu até agora, perdoando a forma que as pessoas se relacionaram com a gente, desapegando disso, desapegando principalmente de quem você foi nessas relações, de quem perdoando a circunstância em si, reconhecendo que muitas vezes essas circunstâncias que precisaram acontecer e mudar, elas fizeram parte do momento que você vivia, fizeram parte do seu processo de amadurecimento, mas você não precisa ficar preso nela agora. Eu me vi muito presa nisso, apesar de ter passado pelos ciclos, de me imputar no meu autoconhecimento, de andar para frente e desenvolver, eu ainda não renovava os ciclos. E estou passando por esse processo junto com essa energia, porque precisou de muito perdão. Perdão do espelho. Perdão de quem eu projetava ser, de quem eu gostaria de ser e eu não sou. Então, perdão de mim mesma. Principalmente de mim mesma. Porque se a gente sente que tem que perdoar as pessoas em determinada situação, né? Aconteceu alguma coisa e eu não engoli, eu tô com aquilo engasgado. Mais do que o perdão para o outro é muito da gente, porque no fundo, o nosso ego sabe, e o nosso espírito sabe, que tudo que acontece com a gente, foi a gente que, de alguma forma, fomentou esse acontecimento. A gente se botou ali de alguma forma, né? Principalmente os acontecimentos, eu não vou entrar em termos de constelação familiar, de traumas, de questões muito pesadas de infância, assim, mas ainda para essas, o pensamento reencarnacionista justifica muita coisa, mas vamos pensar nas situações quanto adulto e que estão mais próximas aqui, mais latentes da gente, mais possíveis de ser transformadas, porque a gente também está numa onda encantada da tormenta, que fala dessa modificação um pouco mais superficial, de questões triviais da vida, de questões que estão ali ao nosso alcance de uma forma mais superficial e que reverbera no nosso dia a dia, no nosso destino, né? Então, perdoar essas situações que estão acontecendo corriqueiramente ou que a gente ainda está enganchado é uma forma da gente acessar acessar algo que a gente não espera. Essa carta fala, algo adorável vai crescer de tudo isso. Vai crescer desse desapego, dessa entrega da espada, da gente ver os nossos frutos nascendo na nossa mão. Essa aqui, ó, as rosas dela, ela tá cheia de rosas, mas tá tudo desperdiçado, caída no chão. Ela não consegue nem ver o quão bonitos são as obras dela. Por quê? Porque ela tá presa no remorso, no rancor, gente. E a partir do momento que a gente solta isso, a gente consegue, primeiro, deixar a defensiva de lado e encontrar tranquilidade numa sombra fresca para a gente apreciar aquilo que a gente fez ou aquele resultado do que se deu a situação, né? Com uma leveza maior, com uma tranquilidade maior, com um frescor maior na alma de entender que aquilo passou, né? Que talvez tenha sido processos que você precisava passar para desapegar de uma energia que veio da sua família, pode ser algum processo familiar muito difícil de desapegar, uma forma de pensar, mas que estava dentro do seu campo ali, dentro da sua família, dentro da sua história. Faz parte da gente. Às vezes é uma coisa que a gente herda dos nossos pais e que acompanha a gente e que se a gente não perdoar por nós mesmos, sabe, não fizer esse perdão por nós mesmos, nós vamos continuar honrando uma má sorte que não é nossa, que não veio pra gente,
veio com a gente, mas não veio pra gente. E o trabalho da nossa reencarnação é muito ver isso, né? É muito trazer toda essa carga de contexto de educação que a gente é imputado, né? A gente é inocente desde a infância e quando a gente cresce, a gente perde essa inocência e começa a se recordar de quem que nós somos diante de tudo que aconteceu até esse momento do despertar, né? Então, despertar é essa forma da gente olhar para o espelho agora, porque antes a gente só estava olhando para fora. Então, a maturidade, o despertar, a saída do vitimismo, inclusive, é quando a gente olha no espelho e vê até onde eu contribuí ou eu estou contribuindo para esse contexto que eu estou esperando mudança, tá? E aí, a partir desse momento, a gente se torna mago da nossa vida, a gente se torna o cavaleiro da nossa vida, o transformador, o que vai para a luta e traz o que precisa ser trazido para casa. Faz aquilo que precisa ser feito. E essa a sequência aqui está a coisa mais linda, porque a partir do momento que a gente então desfaz dessas crenças e assume que somos o criador da nossa realidade, a gente pega a espada, a gente sai de casa, a gente vai até onde a gente precisa ir lutar pelo que a gente está almejando, pelo que a gente sente que tem que fazer. A gente vai lá destruir os nossos medos, a gente vai ao encontro do medo. A gente vai aonde o medo está, a gente vai lá para acabar com isso e descobrir que a gente tem potencial para fazer muita coisa. Muita coisa. Então, precisa deixar todas essas crenças de lado e se encontrar com o imperador, com essa figura de autenticidade nossa, de individualidade nossa, né? O imperador fala muito da individualidade. Para que a gente se coloque nos lugares que a gente tem que estar. Às vezes a gente está sofrendo porque a gente está se colocando num lugar que não é para a gente. Não, mas certamente você está sofrendo porque você está num lugar que não é para você. Ou está fazendo alguma coisa que alguém disse ou que você acredita, né, de crenças sociais ou, né, da raiz ou crenças dos seus pais. Com certeza. Quando a gente está no nosso caminho, por mais que tenham vicissitudes, a gente não vê isso como uma coisa tão ruim, sabe? Faz parte. A gente quer se esforçar, a gente quer se comprometer. Não é um sacrifício, é um compromisso. É aí que está a dualidade dessa coisa de estar no caminho certo. Quando a gente está no caminho certo, qualquer coisa que apareça de ofício, de tarefa, ele é um compromisso. É algo que você quer fazer, não é um sacrifício, entende? Quando a gente percebe que a gente está se sacrificando para obter algo, vou contar para vocês, ninguém é Jesus Cristo mais, gente. Jesus foi o último cordeiro que foi sacrificado. A gente não precisa mais. Na era de Aquário, cada vez que a gente honra a nós mesmos, olhando no espelho com justiça, a gente reflete isso para o mundo e é disso que o mundo está precisando. Então, entender, né, que a gente é esse mago criador da vida é o que vai fazer a gente encarar os nossos medos e é o que vai botar a gente no lugar que a gente tem que estar. É o que vai fazer a gente descobrir o nosso potencial. E de uma forma racional. É o momento que a gente vai acessar essa capacidade de pensar com a cabeça em vez de ficar se julgando. O julgamento está na mesma coluna aqui das crenças, ó. Das crenças. Porque essas crenças antigas só servem para isso, para a gente se julgar. E o julgamento, o que faz com a gente? Faz a gente se enquadrar em algum lugar, né? Por isso. Então, ser o mago das nossas vidas tira a gente desse lugar de julgamento, de vítima da circunstância, dessa falta de escolha. Eu não posso escolher diferente, porque tem uma crença por trás aí de que você não pode por causa de alguma coisa. E aí você passa a raciocinar de uma maneira mais pragmática, mais realista e mais simples. Você simplifica a sua vida. Lindo demais. Você simplifica a sua vida. Você para de escapar de você, para de fugir do que você tem que fazer, do que você é, do que você quer, entendeu? Um jeito você vai dar. Você tem que dar esse jeito.
sabe? E parando, né, de escapar, você conseguindo pensar melhor sobre o que é justo para você diante do que você traz de recurso, de história, enfim, você começa a reconhecer mais o que é bom e o que é ruim. Essa dualidade que a gente cai, né, e que eu falei agora há pouco entre sacrifício e compromisso, né? Quando a gente se conhece mais, né? Ela está aqui com o livro. Quando a gente se conhece mais e a gente começa a compreender qual é o caminho nosso e que isso é um compromisso, isso é prazeroso, na verdade. Se conhecer é encontrar esse caminho do prazer, esse caminho do compromisso, do açúcar, do que é bom, e não do sal, que é o sacrifício, porque aquilo não é seu. Se torna pesado porque você quer fazer parte de uma coisa que não é sua, tá? Aquilo que é para nós é muito fácil, é muito fluido, ainda que tenha trabalho, ainda que tenha trabalho, tem empenho nesse trabalho. E para fazer isso, muitas vezes a gente tem que se conectar com nós mesmos, né? A identificação dessa dualidade vem do autoconhecimento, né? Que está aqui nessa carta, e vem da forma que a gente se comunica com nós mesmos. Você tem tirado tempo para se comunicar com você mesmo? E aí, a forma como a gente se comunica internamente, que a gente cria as nossas habilidades, que a gente reconhece essas habilidades, né? Mas o reconhecimento vem disso, vem da conexão interna, da comunicação interna. Essa carta ela aconselha que a gente se afaste e relaxe um pouco, porque é a forma, às vezes, que a gente tem de entrar em contato com a gente mesmo sem ter um julgamento, uma tendência ali, né? E que a gente pode também observar o que a gente está comunicando internamente. E a partir dessa comunicação interna, da forma que a gente se trata, a gente também vai se alinhar com a verdade das pessoas fora, principalmente com as pessoas que a gente precisa encontrar, com as pessoas que estão alinhadas no nosso destino, as pessoas que falam a nossa língua, vamos dizer assim. Então, saber o que a gente comunica, o que a gente quer comunicar de dentro para fora, conecta a gente também com as pessoas que querem ouvir isso, ou com as pessoas que falam essa mesma verdade e que provavelmente fazem parte do nosso caminho, da nossa seara, do nosso propósito. Conecta a gente no caminho que a gente tem que estar, né, gente? E isso nos torna muito mais felizes, né? E essa essa parte da gente se conectar com os outros e com a gente mesmo tem muito da gente iniciar, né? Da gente começar de novo, se tornar vulnerável, da gente iniciar um processo novamente de conexão com a gente que talvez a gente nunca tenha feito, da gente reconhecer pessoas, hobbies, gostos, ou reconhecer parte de nós que a gente nunca tinha notado. Então, é a gente se colocar de novo em contato com as nossas emoções. A gente está de novo em contato, pouco a pouco, com as gotas de chuva, né? Tipo, com o que está vindo ali do ambiente e que conecta emocionalmente com a gente. E às vezes é um recomeçar de entrar em contato com isso. Muitas vezes a gente nunca entrou em contato, ou muitas vezes a gente entrou em contato, mas a gente ignorou isso e deixou fechado. A gente se congelou, a gente fugiu, a gente não aceitou que aquilo fazia parte. E agora é esse momento de entrar em contato de novo com isso, para que a gente, tenha essa realeza, tenha na verdade, essa estabilidade emocional para se coroar, para acabar com os conflitos também entre o que eu tenho que fazer e o que eu gostaria de fazer. A carta 14, que é a da temperança, fala muito dessa paciência, dessa aceitação, fala também do casamento do masculino e do feminino, fala desse equilíbrio emocional que a gente encontra e que traz pra gente
essa possibilidade de se reconhecer, de se coroar, de dar para si aquilo que a gente vem buscando tanto tempo fora. Você percebe que a temperança, ela é bem esse sinal de tranquilidade emocional, de maturidade emocional, que é quando os nossos conflitos internos acabam. É um pouco de integridade para mim, essa carta. E quando você honra a si mesmo e é íntegro com você mesmo, você começa a se coroar. É quando você começa a se reconhecer. E isso é fundamental para que a gente caminhe. É isso que vai levar a gente para o nosso destino. É isso que vai levar a gente a escutar a nossa intuição e confiar nessa bússola interna que somos nós mesmos, que cada um tem o seu caminho. Essa carta fala que a gente não tem que buscar, nesse momento quando ela sai, a opinião ou a guiança de outras pessoas, mas que nós temos todas as respostas. Então, muitas vezes, se colocar em situações novas de vulnerabilidade, em contato com alguma coisa sentimental nossa, faz parte desse voltar para o nosso caminho, faz parte dessa coroação ou dessa procura da integração com nós mesmos que vai conectar a gente com o nosso caminho, com as respostas que a gente vem buscando. E vai conectar a gente principalmente com esse sentimento de ser o nosso próprio farol. Que bonito essa sequência aqui, né? Que você está numa expedição e às vezes você pode estar sem direção, mas é você que é o seu próprio farol. Porque você é sempre bom o suficiente para guiar os próprios passos. Mas muitas vezes a gente se esquece disso porque a gente está conectado com o externo. A gente está projetando para outras pessoas o que outras pessoas querem. Ainda não saiu aqui a carta das expectativas, vai sair em algum contexto. Mas essa sequência aqui agora está falando que se colocar em vulnerabilidade em novas situações desconfortáveis pode ser a chave para a gente se encontrar e compreender no que a gente realmente é bom o tempo todo, o que a gente é suficiente para fazer, tá? Então, muitas vezes, aquilo que a gente não quer entrar em contato é exatamente o que vai levar a gente para o nosso caminho. E olha só, apareceu as expectativas aqui, porque muitas vezes, se a gente fica preso no passado, a gente fica preso. Olha para você ver essa sequência. Quando a gente não está focado aqui, essa carta pede para a gente focar no aqui e agora, né? Para a gente sair do passado, focar no que está disponível nesse momento para a gente, porque é um momento da gente se curar. Não é tempo da gente ficar lembrando do passado. E essa é a figura do passado. Ela está contando esse evento aqui, ó. Que é uma pessoa no fim da guerra acabou, tá tudo devastado, ela tá ali lamentando e chorando. Não é tempo de fazer isso, é tempo de cura, porque não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com o que aconteceu na história era o que tinha que ser mesmo, você não precisa que ninguém te conserte, e você não precisa atender às expectativas alheias. Não precisa. Então, focar no aqui e agora é uma forma de você reconhecer o que você tem de bom, reconhecer que as opções disponíveis são adequadas para o seu momento, quais delas são, não ficar pensando que, se eu tivesse feito alguma coisa, ou se eu tiver aquela mesma oportunidade do passado, se eu fizer igualzinho eu fiz, tentar de novo, vai dar certo, porque, nossa, em algum momento eu acho que eu não fiz a coisa certa, tá se culpando, né? Porque, na verdade, se eu tivesse feito, se eu não tivesse sido aquela pessoa, nananã, eu estaria num certo contexto que eu acho que é bom. Para com isso, para com isso, para com isso, para com isso. Você é bom o suficiente,
Tudo que te trouxe até aqui é perfeito, foi maravilhoso. Para de ficar se conectando com o passado. Porque, na verdade, eu vou para a próxima linha, tá? Porque essa aqui tá falando pra gente despedir do passado, porque não teve nada de errado com o que aconteceu. Você não tinha mesmo que fazer o que os outros estavam querendo que você fizesse, tá bom? Olha só. Então, sai dessa prisão mental de que teve algum fracasso na sua vida, porque não teve. Se liberte desse pensamento, tá? Porque o mundo espera por você. Tem muita coisa para você fazer daqui para frente e fazer de uma forma diferente. Não é para viver o mesmo ciclo anterior, não é para procurar as mesmas coisas, é para você procurar aquilo que você nunca fez. Procurar entrar em contato com as partes de você que você nunca entrou. E ir para o mundo, ir para o protesto, ir para o contrário do que você foi um dia. Sabe, se essa coisa te machuca, se está te machucando, te dê uma colher de chá, pelo amor de Deus. Bota a coroa do entendimento de que foi tudo justo e que não teve nada de errado. Se valide um pouco, se ame um pouco, sabe? Ó, é sobre isso, gente. Olha o espelho ali, ó. Olha com carinho para esse espelho, cara. Pra vida te trazer de volta esse entendimento e abrir sua percepção que tem pessoas junto com você contra as mesmas estruturas. Você não está sozinho. Você não é maluco por ter pensado em fazer uma transformação na sua vida da forma que você fez. Por mais que a gente não tenha resultados agora ainda, porque tem essa questão, né? Às vezes os processos, gente, eu mesmo demorei 5 anos para ver justiça dos homens. E eu sei que é lenta. Em cada 5 anos, você sabe o que é isso? Eu lembro de todos os anos, de como foi. Agora eu não lembro mais tanto porque passou. Porque eu fiquei 5 anos nisso, regurgitando isso, gente. E a cada fracasso eu ia no fundo do poço e voltava e falava, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas, no fundo, eu sabia que era exatamente para isso, que era para eu ter paciência, para eu continuar me aprimorando, para eu continuar limpando a forma que eu estava vendo a mim mesma há tanto tempo, que foi o que me colocou nessa situação caótica, que foi o que me colocou em situação de abuso, que foi o que me colocou diante de pessoas que geraram situações que não eram saudáveis. Faz parte isso. Mas agora eu preciso me validar. Eu não posso ser a pessoa abusiva comigo mesmo. Eu não posso validar o abusador que me fez mal. E lógico que tem as duas partes, mas eu também saber que eu tive razão em fazer o que eu fiz. E que eu tenho razão de pensar assim. Tem mais gente pensando assim. Quando a gente se valida, a gente amplia isso aqui e o nosso campo é disso aqui que a gente está falando o tempo inteiro. E quando a gente reverbera esse auto-amor por nós, a próxima carta é essa aqui, tá? Tudo isso que a gente faz de sair de uma prisão mental de culpa, ir para o mundo acreditando que o mundo precisa da gente, para a gente encontrar as pessoas que também têm a nossa própria verdade, isso é uma forma de se amar. E quando a gente se ama, a gente reverbera esse auto-amor, essa autoaceitação, a gente amplia a percepção e o campo para que o mundo traga, para que o universo traga as coisas boas e justas para a gente. Porque a gente está se tratando bem. Por que o mundo vai trazer coisa ruim para a gente? Olha como é que a gente acaba. O que eu falei para vocês, né? Demora. Demora para a gente ter resultado das coisas, gente. Porque, afinal de contas, a gente está nesse processo de limpar a forma que a gente vê. E isso custa, como a gente viu até aqui. Isso custa perdão, isso custa a gente ver, olhar para dentro no sentido de reconhecer as nossas virtudes, encontrar com as nossas sombras, botar cada coisa no seu lugar e reconhecer que não teve nada de errado com o que aconteceu. Mas isso custa confiança nossa, custa persistência. A confiança de que a gente não é vilão. A confiança de que se a gente está sofrendo ainda é porque não acabou. Porque o mundo não espera. Deus, o universo, as deidades, eles não querem que a gente sofra. Esse mundo aqui não é
A gente nasce num mundo atrasado, sofrendo em busca da felicidade, em busca de deixar todas essas cargas genéticas, culturais para trás, para encontrar o nosso cristal interno, para a gente se ver da forma que a gente é, divinamente perfeito e guiado. Então a gente tem que ter confiança nesse caminhar, nesse processo, de que vai chegar um momento para a gente reescrever a nossa história, ou de que esse caminhar já é uma forma da gente reescrever a nossa história, a gente sair do papel de vítima ou de vilão, da gente trocar de papel, no qual nós somos a motivação da nossa vida. A arte de viver a nossa vida da forma que a gente quer, com a nossa autenticidade, com a nossa obra, pintando a vida do jeito que a gente quer, pintando o nosso quadro. Essa é a forma da gente reescrever a nossa história. Essa é a forma da gente mudar. Essa é a forma da gente trazer cortes para a nossa vida e trazer a mudança que a gente tanto espera, que a gente olha no espelho, que a gente projeta e a gente fala, eu queria que minha vida fosse assim. Mas é só com confiança e com priorização, principalmente daquilo que a gente está querendo ser motivado no mundo, né? Então, ser a nossa própria motivação é a forma mais autêntica da gente olhar no espelho, fazer justiça por nós, da gente mudar um contexto histórico que vem há tanto tempo e acessar esse poder, essa maestria de ver no mundo um mundo onde eu posso dominar o mundo, um mundo onde eu posso andar com tranquilidade e com certeza de que eu vou conseguir me virar, um mundo onde eu posso expressar quem eu sou porque eu vou receber amor de volta, sabe? Não é um mundo que eu tenho medo de ver a vida com medo, a gente reverbera medo para o mundo. O que o nosso mundo vai ser, a nossa vida vai ser? Uma eterna fuga, uma eterna luta para sobreviver, medo dos outros, a gente vai só ver cidades para viver onde o medo reverbere e tá olhando para o medo. E se a gente olhar para as janelas da vida com confiança e quebrar essa narrativa de vilão que a gente traz, de auto-sabotador da própria vida, e se a gente colocar nós mesmos lá em cima como o sol da nossa vida, como a motivação, o que é isso? Eu vou me aprimorar, eu vou ser o melhor para mim mesma, eu vou ser a minha obra de arte. Eu sou a escultura que eu estou pintando. Não é emprego, não é obra, não é família, não é ninguém. Sou eu. Porque eu sendo a minha obra, eu consigo parar de me sabotar e consigo olhar para o mundo com mais beleza, porque eu estou me amando, eu estou feliz, gente. Eu só vou reverberar coisa boa para o mundo. Sabe? E é isso que a gente está precisando. O mundo está precisando desses exemplos, né? A gente está aqui numa véspera de eleição, então o mundo está precisando de exemplos bons, de pessoas felizes, de pessoas boas, de pessoas que veem o mundo de uma forma boa. E pessoas doentes, carregadas de traumas ou de situações que ela não libera, que ela não perdoa, que ela não compreende, que ela não aceita, vai reverberar para o mundo indignação, injustiça, tristeza, raiva, e isso só vai trazer mais disso para o campo dela. Tô falando com experiência de causa, viu? Então, esse é o recado desse dia de hoje. Se você não tá feliz por algum motivo, se você tá na bad, por algum motivo, cara, compre flores. Compre flores, coloque perto de você. Tome banho com essas flores, tire um momento para você, esqueça. Você não vai ser demitido, você não vai perder nada se você se priorizar. Fica tranquilo. A gente era o workaholic, veio aí a pandemia, ficamos 2 anos sem trabalhar direito, quase, e deu tudo certo, cá estamos. Então, vamos desacelerar, vamos dar tempo ao tempo, dar tempo pra gente. Vamos ser carinhoso com a gente. É isso que esse momento tá pedindo agora, tá?
é que a gente reveja a forma que a gente se trata, que a gente se reconheça como os poderosos da nossa vida, os únicos aos quais a gente tem que honrar, o que a gente tem que se preocupar e viver, resplandecer na nossa vida, ao nosso redor, esse magnetismo de positividade que vai fazer sua vida prosperar e ser mais tranquila, mais harmônica, mais feliz. Tá bom? Beijo grande, muito obrigada por quem viu e eu espero que isso bata no seu coração assim, ó, com toda a força do mundo, porque você merece uma vida feliz e plena. Beijo, gente.